pessoal, estamos aqui com o Danilo. Ele que, diferente da maioria dos parceiros da Minha Casa Financiada, é arquiteto aí de formação, vai contar um pouco da sua história de como ele saiu enquanto arquiteto a incorporador. Ele ainda é arquiteto, óbvio, foram mais de 40 milhões em obras ao longo desses anos aqui na Minha Casa Financiada. Danilo, se apresenta rapidinho aí, quem é o Danilo e aonde atua hoje? Prazer, Diego, estar aqui com você. Eu sou o Danilo Rodrigues, sou arquiteto, a gente está no mercado aí há 8 anos. Desde que eu saí da faculdade, meu primeiro passo foi construir casa para vender, né? Uhum. Então, a gente pediu exoneração do emprego público que eu tinha para manter na faculdade, empreendi, achei um investidor, a gente foi no interior do Paraná fazer Minha Casa Minha Vida para vender. Ixi, já começou fazendo besteira. Comecei na bucha já, bem no ano do impeachment, inclusive. Misericórdia. Mas a Dinheiro gente... travado, o mundo todo acabando. A gente entrou de cabeça lá, acabou que desenvolveu um produto, aprendi então na marra a conversar com o pedreiro, a desenvolver produto, a conversar com o corretor. Então toda essa base eu tive até antes, meio que junto com o processo de início de um arquiteto inicial. Nunca tinha feito estágio, porque trabalhava em uma empresa pública, então assim, fui pro canteiro aprender a fazer tudo. E lá aprendi, foi muito bom, aprendi a lidar com terreno, com empreiteiro, com pedreiro, comprar terreno, escolher imóvel, desenvolver produto. Na época a gente fazia as casinhas mais quadradinhas, que não eram tão usadas naquela cidade, e acabou que chamou atenção, a gente vendeu bem mesmo com problemas no país. Fizemos ali algum tempo, depois voltei para Curitiba, depois de 2 anos, abri meu escritório. Mas tu já saiu da faculdade meio que pensando assim, eu quero ser um incorporador. Não sabia nem o que era na verdade, mas tipo, quero construir para vender, né? Eu não tinha muita noção, você veja, eu até entrar no meu primeiro dia de aula da faculdade, eu nunca tinha conversado com um arquiteto. Entendi. Eu sabia que eu queria ser arquiteto, porque eu gostava de desenhar desde pequeno, mas eu não sabia o que fazia um arquiteto. Durante o processo de faculdade, eu percebi que o dinheiro não estava no projeto. Então, assim, com exceção de 2 ou 3 profissionais muito bem-sucedidos, ninguém ficaria rico fazendo só o projeto. Mas como é que tu pensou, como é que tu chegou a essa conclusão? Porque a maioria dos arquitetos que estão na faculdade não tem. Eles acham que vão ser famosos e a galera vai pagar 200 mil, tipo, Léo Romano, 300 mil no projeto. Pois é, a gente, olhando o mercado, principalmente o mercado local lá, a gente, poxa, para eu conseguir aqui, tem 2 ou 3 escritórios muito famosos, que realmente aqueles caras são ricos, mas existem outros 3 mil escritórios que tá ali suando a camisa para pagar as contas. Então, assim, a gente tem que fazer de uma maneira, construir patrimônio de outra forma, né? E eu tinha entendido já que a arquitetura, pô, eu amo a arquitetura, adoro que eu via muita gente investindo no mercado imobiliário, muita gente investindo em obra e que não necessariamente era arquiteto ou engenheiro. Mas tu tinha algum outro background da tua família? Não. Que tu observou isso? Não? Sou filho de uma família muito simples, né? Então, vô pedreiro, enfim, eu tinha um contato com construção civil meio que à distância, mas mais ou menos isso, mas isso foi observando mesmo. Sempre fui muito bom observador. Tenho um perfil um pouco de falar um pouco menos, mas eu observo muito. Então eu via que os caras que ganhavam dinheiro eram um empresário, um dono do mercadinho lá que construía um sobrado para vender. Então assim, pô, o dinheiro primeiro, o dinheiro está na incorporação. Esse é o primeiro caso. E segundo, está na execução da obra também, que ainda ganha mais do que está no projeto. Então, no primeiro momento, eu pensei, eu vou unir a incorporação e a execução de obra junto com o meu projeto de arquitetura, e daí eu vou conseguir me alavancar melhor. E deu certo a estratégia. A gente começou... Eu acho que um dos maiores problemas que eu já vi na minha vida de arquitetura, desde o início da minha vida, você às vezes chama um arquiteto para fazer um projeto. Cara, até coisa simples, reforma de um quarto de bebê do seu filho. A pessoa faz o projeto de uma maneira e você faz, pronto, executa pra mim. Vê aí negócio de forro, iluminação, pintura, porque, pô, sei lá, eu sou empresário, minha esposa é médica, eu não tenho tempo de estar resolvendo um forro de gesso. Sei lá, eu não sei nem com quem eu falo, né? O cliente vai falar. Aí o arquiteto fala o quê? Não, aí não é comigo. Eu só faço o projeto, você que se vire pra fazer a obra. Aí tu faz, cara, como é que eu... que estou aqui na minha vida, né, enquanto, sei lá, advogado, médico, empresário, o que for, vou arranjar gente para fazer esse negócio. Esse é um dos maiores problemas, não é? Com certeza. Eu sempre entendi que a gente tinha que dar solução pro cara, né? Então, assim, se eu não gosto de fazer obra, eu tenho que trazer um cara e colocar ele nas mãos de um cara que eu confio para poder fazer a obra dele, né? Eu vou dar a orientação necessária, mas não era o meu caso. No meu caso, eu resolvi entrar na obra, gostando ou não gostando, para mim não fazia muito sentido, porque a gente que vem da correria, a gente precisa fazer dinheiro. Não tem jeito. Sempre penso nisso, velho. Então, não é sobre gostar, é sobre fazer o dinheiro tá ali.
Obra não é a parte mais prazerosa quando você não tem todo o conhecimento possível, todos os bons fornecedores, não é a coisa mais legal do mundo, porque você vai bater muito a cabeça até se achar bons empreiteiros, bons marceneiros, bons executores. Mas você tem que começar, não tem jeito. Então eu fui do jeito que eu tinha, com as informações que eu tinha, a gente conseguiu fazer, produzir. Quando eu iniciei o meu escritório de arquitetura, eu já sempre oferecia um mínimo de acompanhamento, ou ainda eu fazia um preço de projeto que eu já imaginava que pelo menos uma vez a cada 15 dias eu ia passar na obra do cara. Então às vezes o meu preço ficava um pouquinho mais caro que algum outro orçamento, mas eu explicava, cara, veja com o profissional que você está contratando se ele tem algum acompanhamento, porque eu estou te oferecendo isso aqui. Por quê? Porque era uma maneira de eu estar na obra e ser remunerado por isso minimamente. E quando, para os clientes, né, vamos dizer que eu tinha mais afinidade, porque eu também sempre preservei, até hoje eu preservo isso, de ter uma estrutura mais enxuta. Eu não quis ter uma estrutura muito grande. Eu tenho condição de ter uma estrutura maior, mas eu preferi ficar mais enxuto, porque eu acho que a arquitetura também, de alguma forma, ela tem que ter um serviço mais gourmetizado. Você não paga R$2.000 uma consulta no médico para ser atendido por outro médico. Né? Então, assim, o cara olhou meu perfil, conheceu, é importante que eu esteja em todo o processo dele. Então, eu selecionei, então, assim, os projetos que eu pego, alguns eu consigo executar. Então, assim, eu ofereço o serviço, quando eu tenho a disponibilidade na agenda, eu ofereço o serviço, e eu acabei tendo um know-how de executar as obras de alguns clientes. Isso também me ajudou quando eu virei incorporador sozinho, com meus recursos. Eu já sabia, tinha passado por todos os trâmites, já sabia os bons fornecedores, já tinha tudo mapeado, e isso me ajudou no meu outro negócio, que é construir casa. Dá pra ver que tu conseguiu trazer bem do que é a essência do Minha Casa Financiada, do que a gente fala pra galera o que fazer, porque geralmente o pessoal pega exatamente o que é o não fazer. A gente fala, cara, o nosso serviço não é um produto para milhões de pessoas. Tu tá falando do médio e do alto padrão. Tu não precisa, como você sabe, ter 50 casas. Não. Se o cara tá ali com 2, 3 casas boas por ano, já é muito dinheiro. Muito. Não é verdade? Aí o pessoal fica, não, eu vou escalar, eu vou subterceirizar. Eu já vi vários aqui que quebraram assim, do tipo, ele fechava a obra tipo, o cara queria subterceirizar com o cliente final. Então, você contratava comigo, a administração 10%. Ah, não, eu vou ficar com 5 e eu vou dar 5 pro outro cara. Vai quebrar tu e vai quebrar ele. Com certeza. Não é verdade? Ninguém fica instigado a trabalhar, porque ninguém tá ganhando nada. Né? No final das contas, é tudo sobre dinheiro. É porque é um produto que é muito fácil de vender, mas que não é tão fácil de entregar. Né? Todo mundo quer construir, todo mundo quer dinheiro, sendo que no final das contas, se você não tiver todo mundo ali ganhando minimamente bem, o negócio não vai andar. Não é verdade? Mas como foi esse próximo passo? Tu começou a fazer algumas coisas. Em que momento tu entrou na Minha Casa Financiada e mudou aí essa forma de trabalhar? Veja, quando eu voltei para Curitiba e abri meu escritório, eu comecei a entender como que eu traria, porque o maior problema dos meus clientes sempre foi falta de dinheiro, pelo menos no meu início de carreira, sempre foi falta de recursos para construir a casa. Às vezes o cara financiou o terreno, comprou o terreno da loteadora, agora quer construir a casa, precisa vender um apartamento, ele já percebeu que o dinheiro não seria suficiente. Então eu fui buscar informações... O corretor sempre enrola o cara, né? Olha aqui, você vai pagar... Tu vai fazendo aos poucos, tu vai construindo a casa assim, cara, não dá. Ninguém tem um fluxo de 50 mil por semana para fazer uma casa. Não existe. E uma obra, se ela passar de um ano... Toma multa do condomínio, daqui a pouco o cara perde o lote. Daí perde o lote, enfim. Mas quando eu comecei a buscar recursos, eu aprendi um pouco sozinho ali sobre aquisição de terreno e construção. E eu fiz meu primeiro processo sozinho. Depois que eu aprendi, que eu entendi, apanhei muito, deu processo errado, planilha errada, enfim, fui fazendo sozinho. Mas finalizou o processo certinho, deu a bits da casa, eu entendi, puxa vida, isso daqui é o caminho. Né? Será que eu tô tão louco assim que ninguém nunca falou disso, né? Isso aqui é um produto excelente, para quem tem dinheiro excelente, para quem não tem dinheiro é a única alternativa. Daí eu encontrei vocês, em 2020. Vocês estavam no início, ainda na Minha Casa Financiada, eu encontrei vocês falando sobre tudo que eu imaginava. Eu falei, opa, se eu sou louco, eu tenho mais uma turma meio maluca aqui que tá falando disso. Que o recurso da Caixa, que era o único, na época, era o único que fazia isso, era a saída para trazer dinheiro para as minhas obras, para os meus clientes. Né? Eu sempre me preocupei de dar a melhor experiência possível para os meus clientes. Então, antes numa área de projeto, e daí agora fazer uma expertise. E quando eu trazia o dinheiro para o cara, eu comecei a falar dos financiamentos, foi até interessante que as pessoas que não tinham tanto dinheiro, às vezes ficavam mais com medo do que a galera que tinha muito dinheiro.
A galera que tinha dinheiro, poxa, posso mesmo? Isso aí não é só para minha casa, minha vida? Eu falei, não, isso aí você pode fazer na família, pode fazer onde você quiser, tendo terreno, não tendo terreno. E a taxa de juros, que na época era 7, 8% ao ano, em 2020, é atrativa demais, né? Então você deixa o dinheiro rendendo lá na tua aplicação, na tua empresa, e com isso você paga a prestação da sua casa e o teu patrimônio dobra para os teus filhos. Então o modelo era muito interessante. Então eu comecei a trazer isso para os meus clientes. Então, para todos os projetos... Mas aí já muda uma parada, porque você não é mais só arquiteto, você é um consultor financeiro da vida do cara, né? Perfeito. Eu era quase como um despachante dessa área. Porque ele às vezes ele ia falar com o corretor sobre financiamento e construção, sabe, fala errado. Ele dizia que não tinha, às vezes até porque ia demorar a pagar o lote, ele dizia que não tinha. Que aqui não aceita, aqui ninguém aceita isso aqui. Uma vez eu tive uma informação de um correspondente da Caixa que isso não era possível fazer em Curitiba. Você vê. Mas é porque o processo de compra de imóvel é o melhor processo. O cara vai ali, pega a matrícula, despachou, recebeu. O construção é muito chato, o cara tem que ficar fazendo liberação, recurso, etapa. Ou seja, é um processo que dá muito mais trabalho. E ele ganha a mesma coisa. Ele recebe menos, que o imóvel pronto é mais caro do que a construção. Verdade. Com certeza. Entendeu? E daí quando eu comecei a apresentar isso para os meus clientes, eu vi que foi interessante. Muita gente só não fazia mesmo porque não tinha renda, porque não tinha renda comprovada, né? E daí a gente começou a articular, então a gente já tinha um correspondente, um gerente da Caixa que era construtor. Então ele conseguiu me instruir alguma coisa. Eu entrei na minha... da Caixa construtor, nem pode uma merda dessa. Exatamente. a minha casa financiada, quando eu entrei, puxa, aqui eu tenho um know-how que eu posso fazer, eu posso ter mais segurança de levar isso para as pessoas. Então, assim, o que eu precisava é um hub de informações. Então, assim, é basicamente isso. Eu não preciso de cliente, o cliente me vira para achar, eu precisava ter uma segurança de que ali eu tinha os formulários necessários, quando mudar a planilha eu vou saber que muda a planilha, como que eu faço para me defender de uma vistoria que não foi legal. Então, assim, eu tive segurança, as condicionantes que eu tinha, ali estão as respostas para eu conseguir fazer o processo seguro para o meu cliente. Tu depois fez o credenciamento da Caixa, não? Não fiz. Não fiz porque eu não quis mudar de lado da mesa. Eu fiquei por lá de cá, mas todo ano eu penso, será que eu vou, será que eu não vou, e tudo mais. Mas hoje em dia, por uma questão de logística de tempo, eu já não consigo mais. Mas quando eu comecei a trazer isso para os meus clientes, foi muito interessante, e daí eu tinha um outro problema, que assim, eu não queria executar todas as obras, e assim, eu tinha 20 projetos por ano, mas eu não podia, eu não queria ter uma estrutura para tocar 20 obras por ano. É loucura. Não dá. O que eu optei? Eu optei por selecionar algumas obras que eu pudesse executar. O restante, eu dava todo o apoio, eu entregava o dinheiro para o cara, eu apresentava um empreiteiro, um construtor, até hoje eu faço isso, apresento um empreiteiro de confiança, um consultor de confiança, uma construtora, pro cara, e daí vocês, minha parte foi até aqui, se precisar eu vou dar todo o apoio da arquitetura, dúvidas. Mas aí tu faz teu projeto ele é mais caro, porque teu projeto não é só arquitetura. Com certeza. Tu fala pro cara, é basicamente assessoria patrimonial. Vou fazer teu projeto, vou viabilizar o dinheiro, vou te entregar num construtor e daí tu resolve. Perfeito. Como é que tu escolhe esses caras? Porque eu acho que o cara que é arquiteto que tá vendo agora essa live, ele tá pensando, né? Poxa, o cara tem 20 obras que poderia fazer, não quer, ele tá jogando dinheiro no lixo, né? Porque às vezes quando o cara tá liso, ele fica, não, quero fazer todas. Mas me fala aí, como é que tu escolhe desses 20, quem tu quer seguir na tua carteira, carteirizar esse cara, e quem tu quer simplesmente passar adiante? O contato com o cliente, ele é desde a primeira reunião. Né? Então, o cara, quando ele chega para mim, ele chega para fazer um projeto de arquitetura. Ele não quer saber de financiamento, ele não quer saber de nada. Então, assim, quando ele chegava para mim fazer um projeto de arquitetura, eu fazia meu briefing é muito bem feito, muito completo. Então, ali eu pergunto tudo. Desde se o vaso sanitário vai ser caixa acoplada ou válvula, até quanto de dinheiro ele tem disponível para gastar. E às vezes é uma pergunta delicada, eu tenho que fazer todo um processo comercial ali, eu tenho que induzir a conversa para Isso já é muito do Minha Casa Financiada, né? Porque antes ninguém fazia isso. Não. De perguntar, a gente sempre, como você vai acabar... Mas eu acho que a desculpa do financiamento é a pergunta ideal para falar com a pessoa, né? Claro. Porque você fala, cara, eu quero entender quanto você tem de recurso, seu CPF, por quê? Pode ser que a gente precise pegar financiamento, faz sentido para você ou não, mas quando você explica e dá a roupagem pro cara... Ele te fala naturalmente, né? O difícil é você perguntar, quanto tem aí? Sem dizer por que você está perguntando. Mas você sabe que eu acho que isso na arquitetura a gente tem que desenvolver melhor. A arquitetura sempre tem um bug ali para falar de dinheiro.
E tudo é sobre o dinheiro. Tudo na construção civil é sobre dinheiro. Qualquer negócio é sobre dinheiro. Então, assim, o cara quer fazer uma casa, eu preciso entender, porque uma casa de 300 metros, eu consigo fazer ela com 1.200.000, eu consigo fazer ela com 2, 3 milhões. Então, assim, eu preciso entender o quanto que ele tem de... Fulano, quanto que você pode investir na obra? Eu tenho 500 mil, mas eu tenho um apartamento. Tá. Existe essa... Daí eu já abro o caminho para falar do meu financiamento. Quando eu falo... Por isso que o financiamento me fez um diferencial no mercado. Porque quando eu falava do financiamento, eu já não estava mais falando de arquitetura. Estava falando, como você falou, estava falando já de um serviço financeiro. E quando eu falava isso, eu já não estava mais preocupado com o preço, porque ele já viu que eu tinha uma alternativa para ele. Para pagar o que ele tinha que te pagar. Então, né? se o meu projeto na época ia custar 35, 40 mil e o do colega ia custar 30, 35... já não fazia diferença. Porque ele vai falar para a esposa, esse cara aqui é mais caro, mas vai trazer os 1 milhão que a gente precisa para fazer a casa. O outro é mais barato, mas eu não tenho 1 milhão. Exatamente. E daí, claro, que quando eu falava tudo para ele, informava quanto que era. Ele agregava valor, você passa mais credibilidade. E daí eu cobrava também por essa assessoria. Então, fazia um contrato que já abrangia eu fazer tudo, eu cobrava um serviço de assessoria. O que é aquela etapa de você fazer? Uma coisa é o pré-obra, outra coisa é a obra, são coisas diferentes, porque você pode fazer toda a parte de projeto, aprovar o dinheiro, chegar lá na frente e o cara dizer, não quero. Eu não tô afim de fazer. E você perdeu todo o seu tempo. Então sempre eu seleciono meus clientes dessa forma. Primeiro passo é projeto de arquitetura. Segundo passo é assessoria para fazer o financiamento. Terceiro passo, se eu tiver capacidade, eu executo a obra. Né? Ou eu ofereço um serviço de acompanhamento, de gerenciamento, alguma coisa assim. Então, assim, e isso serve para cliente e para investidor, tu faz para os dois, não é? Para os dois. O investidor foi muito interessante que começou a chegar para mim, sempre com marketing boca a boca. Pô, você faz... o corretor me falou que você faz um processo de financiamento, eu queria fazer isso aí, eu fui lá ver o terreno, mas eu queria fazer... Você pode fazer isso para mim? Eu fazia o processo pro cara, eu instruía o cara, e daí novamente, eu não estava só como arquiteto, porque eu já tinha um know-how de desenvolver produto. Então, para ele, quando eu me apresentava, sempre quando chega um investidor para mim, normalmente eu não perco o negócio. Porque eu não falo só do serviço de arquitetura, eu vou fazer um sobrado de 3 suítes para você, não. Eu falo que ele tem que desenvolver um produto, o que tem que ter naquela região. Diferenciais competitivos. Diferencial competitivo, a fachada, que a gente tem que investir um pouquinho mais na fachada, porque na hora de vender isso reflete, não pode pecar no tamanho dos cortes. Enfim, toda aquela coisa que a gente sabe que lá na venda final do produto interessa, eu colocava isso já na primeira reunião para ele. Então, assim, eu além de fazer o financiamento, eu fazia o desenvolvimento do produto e também o projeto de arquitetura. Né? Então, assim, e a viabilidade. Então, assim, tudo isso fazia um pacote. Então, às vezes, ele estava comparando um projeto de arquitetura com um pacote para eu fazer uma solução para o problema dele. E tu é remunerado aonde aí? Tipo, tu ganha só na obra, tu ganha também no final? Como é que tu organiza isso? Eu só ganho na obra se eu pegar a obra para administrar. Sempre eu ganho no projeto de arquitetura. Eu prefiro cobrar mais no projeto de arquitetura, e daí eu explico o que não é só o projeto, é o projeto, uma assessoria, um desenvolvimento, para entregar para ele, e daí ele vai lá com o construtor dele, vai construir. Não, e quando... Mas tu toca com eles também, não? Não. Só quando eu quero administrar. Sim. Só quando eu quero administrar. Acontece de alguns investidores quererem investir comigo. Isso sempre ocorre. Pô, Danilo, eu confio em você. Isso, exato. E assim, quando eles querem a minha expertise no processo, eu entro, daí eu posso entrar no processo, daí a gente entra como uma parte para receber os lucros depois. Né? Mas daí uma SPE, daí a gente entra como incorporador, como investidor, apesar de entrar como um serviço de administração. Mas ali tu ganha durante a obra e ganha no fim. Também. Depende da negociação, né? Então depende da negociação. Às vezes é vantajoso para mim estar ali e eu sei que é um produto muito bom, que vou ter uma margem boa no final, então às vezes vale a pena eu entrar em todo o processo. Porque entra como se fosse uma parte de investimento. Mas depende de cada processo. Depende de cada processo. Mas os investidores é muito legal porque todos são recorrentes. Então eu tenho uma leva de mais ou menos 10 ou 12 investidores que todo ano fazem uma casa comigo. Entende? Então já é uma carteira fixa que sempre roda. Porque eles nem vão procurar outro profissional porque ele já sabe que eu vou fazer estudo do mercado com ele, vou fazer viabilidade. Cara, investimento não é sobre preço, é sobre confiança. Você vai fazer uma casa de 2 milhões de reais. Não interessa se o projeto custou 25, 40, 50, 80. O que interessa é se ele vai vender bem, se a viabilidade importa, e no final das contas é isso. Se você não pode comparar laranja com banana, o cara, a hora que ele compara projeto com projeto, ele vai escolher o preço, o cara que tem o escritório mais bonito, talvez. Agora, quando ele vê certeza, ele vê firmeza
no processo e que você entende do processo, e ele vai pela solução dele. Cara, às vezes, eu já tive até um problema no meu condomínio. Aqui foi engraçado, tem uma casa no condomínio que eu morava, no Gênesis 1, que era a Arca de Noé. Eu batizei ela. Era uma casa pé direito duplo, gigante, não era nem pé direito duplo, pé direito triplo, uma porta gigante que cabia uma girafa entrar. E tipo, lá no Gênesis 1, as casas, o padrão é 4, 5 milhões. O cara fez uma casa de 7 milhões e meio, Nossa. sem imóveis, e num formato meio que oval, assim, sabe? Não era tipo uma casa. E aí cara, viralizou esse vídeo, foi pau. Eu tava no sábado de manhã, vou fazer um vídeo dessa casa aqui. Aí eu disse, essa casa aqui, por exemplo, nunca vai vender. Porque aqui no condomínio, a casa é 7 milhões, a casa é 4 milhões, o cara fez por 7, fez uma arquitetura horrível, aqui vai entrar uma girafa e tal. Meu irmão, aí eu cheguei em casa, desliguei o celular e fui ficar com meu filho, era sábado de manhã. Daqui a pouco minha esposa fala, Diego, o que é isso? Tá todo mundo te xingando no vídeo, tem 100 mil views. Mas 100 mil views, que vídeo? Eu postei esse vídeo tem, sei lá, 1 hora e pouca, 2 horas. Cara, eu sei que a arquiteta tava arretada, comentando lá, não, porque esse projeto é uma obra de arte, você não entende. Aí o corretor falando, eu sei que eu tirei o vídeo, porque tipo assim, cara, virou uma proporção que você não tá preparado para isso. E quando eu ia sair para almoçar no sábado, o dono da casa chegou lá na minha casa, pô. Ele chegou lá e fez, cara, como é que tu fala isso da minha casa? Minha casa não vai vender. Eu fiz, não, cara, não vai vender, não é por culpa minha. É porque tu fez um projeto de arquitetura louco, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, porque eu imagino que tu veja também no mercado que tem gente que, tipo assim, vou construir para vender. Eu vejo muito aqui em São Paulo. Sou jogador de futebol, sou muito rico, tenho dinheiro pra caraca. Chama uma arquiteta aleatória. Ela diz pra ele que a casa, qualquer casa, a casa tal vai vender. Depois não vende, fica lá, tu já deve ter visto produtos que ficam anos e nunca, e tipo assim, eu arrisco a dizer que se o cara for cabeça dura, nunca será vendido. Verdade. Nunca, né? Ou vai ser penhorado, sei lá, porque o cara vai parar de pagar aquela merda. Então o que é que tu vê no mercado de gente que se aventura a ser um incorporador, mas que tipo assim, não quer entender sobre produto, não quer entender sobre viabilidade e acha que qualquer coisa vende em qualquer lugar? Eu acho que a primeira coisa, assim, o arquiteto ele vai produzir o que você chegar e produzir e pedir para ele. Não é? O que você pedir, ele vai fazer, Exatamente. qualquer coisa. Ele não então, vai assim, opinar o que é certo ou o que é errado. Muitas vezes, porque às vezes o arquiteto nem tem essa experiência de venda, de comercial, e tá tudo bem, que não é a área não é comum matriz. Perguntar pro arquiteto, quando tem uma casa aqui no condomínio tal, cara, sei não. Não, eu sei quanto é meu projeto. Não sabe. Então, assim, o arquiteto ele vai produzir o que o cliente quiser. Tá? Então, assim, claro que ele vai dar a orientação técnica. Cara, isso aqui eu acho que não funciona. Tá muito pequeno esse quarto. Ele vai dar as orientações. Mas ele não tem, não necessariamente ele vai ter todas as informações. Acho que o incorporador, a primeira coisa que ele tem que saber é desenvolver o produto antes mesmo de chegar no escritório de arquitetura, ou seja, com treinamento, com curso, ele tem que aprender. Estudo de mercado. No estudo de mercado, no estudo de viabilidade, ele tem que entender o que vende, que estilo de casa, qual que é o tipo de fachada, qual que é a área, se aclive, se declive, porque isso muda muito de região para região. Ele tem que entender isso. Quando ele chegar para o arquiteto, ele tem que ter as informações para munir o arquiteto das informações. Porque assim, por acaso eu faço essa parte, mas os meus colegas não fazem e eles não são treinados para isso mesmo. A escola não treina, não existe isso. Então assim, como que o empresário da construção civil, quando ele vai fazer um empreendimento, ele tem que conversar com quem está na ponta da linha. Então, assim, vai lá pro corretor, o administrador do condomínio, perguntar que estão construindo. Chegar pro porteiro e perguntar por que aquela casa está vendendo há quanto tempo. Sabe? E são coisas poucas, mas que a gente entende. Por exemplo, eu vou colocar mármore preto em todas as bancadas. O mármore branco, ele é muito mais comercial. Quem gosta de mármore preto, dificilmente vai deixar de comprar porque está no mármore branco. Agora, quem gosta de tudo clean, tudo branco, não vai comprar nada que tenha o mármore preto. Exato. Então, assim, são coisas pequenas. Quarto. E são regionais também. Regionais. No sul, o pessoal coloca aqueles pisos aquecidos. Piso aquecido, lareira. Aqui em São Paulo o pessoal usa, lá no Nordeste isso não existe. Sabe o que o pessoal usa muito, que eu gosto aqui, dá um conforto? Taco. Lindo. Piso de taco. Lindo. Lá no Nordeste isso não existe, é só vinílico, entendeu?
Sim. E tipo assim, o certeza. taco é incrível, pô. Você tem um conforto, é bonito. É madeira de verdade, Mas se você também levar taco pro Nordeste, também não não vai vende. vender. Ó, aqui eu vejo em São Paulo, é padrão. Até Minha Casa Minha Vida, aquela cortina automática, eletrônica que Persiana. fecha tudo. Lá no Nordeste, cara, o altíssimo padrão não existe. Uhum. E é um produto, cara, que é top, né? Você Top. fecha um blackout absoluto ali. E aí, se você não faz isso aqui em São Paulo, nem. Pô, cara, Minha Casa Minha Vida, MRV tem isso, entendeu? Como é que uma casa não vai ter? Então tem coisas que é de local para local. Fireplace, lareira, né? O estudo do que é bom, o que é diferente naquela região, porque tem coisas na casa que todo mundo vai ter. Verdade. E tem coisas que podem ser diferenciais que você vai ter que saber para instruir o arquiteto, não é? Com certeza. Por exemplo, às vezes tem pecados assim, banheiros muito pequenos. Você faz uma casa maravilhosa e tudo mais, mas pô, o banheiro do casal ali é micro. Ou o quarto do horrível. casal é micro. É Entende? triste. Então você faz uma sala de 80 metros quadrados, daí você chegou na suíte lá, é 12, 13 metros a área da cama. Sabe o que eu acho que vem muito do que, meio assim, às vezes os caras nunca moraram em casa, moram em apartamento e vão projetar uma casa. Mas, cara, é uma outra perspectiva, é um outro Outra coisa. mundo. Eu já vi casa, por exemplo, que não vendeu porque o cara esqueceu de botar o banheiro de saída para funcionário. Um banheiro com a porta externa ali para a área do corredor, né, externo. Apartamento não tem isso, mas uma casa tem que ter, porque Óbvio. chega jardineiro, chega piscineiro, e o cara, pô, vou dizer pro cara ir aonde? Entrar no banheiro da minha filha? Isso não vai existir. Não. Né? Casa também você acaba tendo aquele banheiro senhor e senhora. É um negócio que não existe praticamente em apartamento, né? E é uma coisa que, pô, o cara que vai morar numa casa, isso é um diferencial. Ele Claro. faz, poxa, que legal, né? Você sabe que eu tô construindo uma casa agora na região metropolitana de Curitiba, e eu anunciei ela, até eu não gosto de anunciar antes de pronta, mas eu acabei anunciando para sentir o mercado. Triste, né? Casa, quando você vai construir para vender, é bom você vender depois que a casa está pronta. Você contratou Cara, é muito ruim. A experiência que eu já tive na minha vida, Não. eu ficava mal, pô, emocionalmente. Com certeza, porque daí o cara que compra tá com muita energia e quer opinar nas coisas, então assim... E você não tem como dizer não, pô, o cara já te pagou um Pix de não sei quantos milhões. Aí chega lá e faz, cara, dá pra trocar essa bancada? Como é que tu diz? Não. Pode estar em contrato, pode estar no que tiver, você não vai deixar de fazer. Não tem jeito. Não é verdade? Você não se sente moralmente bem com aquilo. Ou diz pro cara, não, paga mais 3 mil. O cara vai dizer, pô, acabei de transferir não sei quanto. O cara te queima. Né? Não é verdade? Mas veja, a gente anunciou a casa, tá, o mês passado. A minha casa e tinha uma outra ali para vender no condomínio. A corretora trouxe o cliente na casa do vizinho, trouxe na minha casa. Ele falou assim, aqui tem depósito. Gostei dessa casa porque essa casa tem depósito. Depósito é um espacinho de 3 metros quadrados para o cara pôr uma bicicleta, uma máquina de cortar grama, alguma coisa assim. Maneiro. Cara, uma outra casa, não é casa grande, quando eu incorporo para mim mesmo, eu faço casas de até 200, 250 metros, eu não gosto de atingir um público maior que isso. E uma casa dessa, não é difícil você colocar um depósito ali, um espaço para guardar bagunça. Exato. E as outras casas não tinham. Então assim, você vê, é um espaço de 4 metros, 5 metros quadrados que fez a diferença na hora de vender. As fachadas eram todas bonitas, as casas eram boas, as plantas boas, mas pequeno detalhe, uma coisinha ali. Então, assim, a gente tem que absorver o máximo de informações que o mercado tem. E, assim, o que você vai fazer isso? Estudo de viabilidade em cima do local que você está fazendo. Uma coisa, às vezes, que eu digo pro pessoal, tá pensando em comprar um lote, e fala assim, cara, fica lá no condomínio, vai lá no clube, vai ver quem são as pessoas, né? E depois de um tempo, eu sempre falo, cara, vai morar nos condomínios. Verdade. Porque, cara, tipo assim, hoje eu moro no Gênesis 2, que já é diferente do Gênesis 1. Você conhece as pessoas, quem são, o que gostam, o que comem, o que pensam. Perfeito. Você é a pessoa perfeita para poder fazer o produto certo. Porque você tá conversando com as pessoas. Ah, comprei uma casa aqui tal. Pô, comprei mais cara. Teve isso que eu não gostei. Opa. Né? Verdade. E é interessante também que no mesmo condomínio, por exemplo, acho que lá em Curitiba deve ter isso também. Tem locais dentro do condomínio que são mais valorizados do que outros. Assim como a cidade, um bairro e um local. Então, por exemplo, no Gênesis, a galera gosta muito da vista. Então tem uns terrenos em declive com a vista que é o universo. É em cima de uma montanha, pô. Então tu vê o mundo todo. E aí você tem a pista. O lado do terreno que dá para a saída da vista infinita, a casa é 10 milhões. O lado do terreno que a vista não existe, que é simplesmente um outro lote, a casa é 4. Claro. Sendo que, tipo assim, o corretor quando te leva, ele assim, 10, 10, 10, tudo ele só mostra os top, né? É tudo, aqui foi 30, ali o primo rico comprou, é 40.
Aí o cara pensa que fazer qualquer casa em qualquer buraco de terreno lá vai ser 10 milhões, mas não é, cara. Não é. Até a posição do terreno, na hora que você escolher, você tem que estar com a visão comercial muito afiada. Aí o cara quer um de esquina. Aí tu fala, meu irmão, o cara vai pra piscina aqui, vai todo mundo ver a mulher do cara, pô. Que loucura é essa? Não existe isso também? Muito, muito. Assim, o que a gente sempre diz é, a hora que você vai escolher o terreno, não pode ser só... Aliás, a parte financeira tem que ser a última a ser analisada. Então, assim, o valor do terreno tem que ser vai implicar a liquidez, a viabilidade, tudo. Porque, assim, a casa de R$1 milhão que você vai construir, ela vai custar o mesmo nesse terreno ou naquele. Claro, a salvo situações de fundação e tudo mais. Mas, assim, o custo da construção em si vai ser o mesmo. Então, assim, o que você tem que analisar é, quando ela for vender, se ela vai ser vendida a 2 milhões ou 2 milhões e 500, né? Porque às vezes você economizou 100 mil no terreno, mas você pode ganhar 400 a mais se você vender num terreno melhor. Exato. Então, assim, o custo nem sempre, aliás, nunca, o preço mais barato é o mais econômico. Nunca. É verdade. Experiência, os meus fornecedores, todo mundo que a gente vê, assim, a conta nunca é simples assim, menor preço. Não é. E no terreno não é diferente. É só você pensar, cara, você acha que, sinceramente, você é o cara mais inteligente que vai existir? Não. Porque se de fato fosse o melhor, o mais barato, alguém já teria comprado. Óbvio. Não é verdade? Óbvio. Com certeza. E essa questão de fazer o produto, entender a viabilidade, é regional. Não adianta você querer aplicar a mesma... Em próprio Curitiba, se você pegar uma casa que vai na região sul e uma casa que vai na região norte, muda completamente a configuração. Porque uma vai ser uma casa na área mais industrial, que o pessoal trabalha, é um executivo, é um gerente de produção, e o outro é um empresário, que já é mais velho, que tem netos, que precisa de terreno. Então, assim, tudo depende da situação, da locação do empreendimento. É do local onde você está construindo, né? Com certeza. Me fala uma coisa, então, pra gente encerrar. Imagine que tem uma galera que está começando, pode ser arquiteto ou não, mas tu diria que o primeiro passo ali que o cara tem que se ter como expertise é criação de produto, viabilidade e dinheiro? Tipo, seriam as dicas fundamentais? Ou qual seria a tua ordem de grandeza aí, teu passo a passo para a pessoa? Acho que primeiro é conhecimento. Ele primeiro precisa saber onde ele está pisando. Isso. Não adianta ele chegar, não, é só comprar um terreno e construir. Não é exatamente isso. Então, assim, se munir de conhecimentos para saber o que é um estudo de viabilidade, como que faz, eu tenho capacidade de fazer, eu tenho que chamar alguém para fazer. O que é um estudo de mercado, se eu tenho capacidade ou não tenho. E daí, o dinheiro. Que, claro que você não vai fazer nada sem o dinheiro. Mas se você primeiro ter as informações, se você não saber fazer, você saber quem que vai te chamar para fazer isso para você, depois você ir atrás do dinheiro, seja investidor, seja banco, seja o que for, eu acho que já é um bom começo. O processo, ele vai correr bem se você tomar as decisões certas. Se você não tomar as decisões certas, depois o cara faz a casa, trava, ou a obra é um caos, e daí ele vai falar, pô, isso aqui não é pra mim, esse negócio é só ilusão. O que acontece com muita gente no mercado, você sabe, né? Eu tô há bastante tempo já nesse mercado e a gente vê que bastante gente se frustra, mas principalmente por essa falta de informações. Eu, para dar um passo, eu tenho que me munir, eu tenho que estar muito certo do que eu tô fazendo. Então, assim, vai buscar informação, vai entender como que é o processo, o que faz primeiro, o que eu preciso ter debaixo do meu guarda-chuva para daí colocar a operação. Me fala uma coisa. Às vezes eu noto que as pessoas erram também o processo da seguinte forma, vê se tu concorda. As pessoas estão muito preocupadas no início em querer o dinheiro, em vez de querer definir o produto e a viabilidade certa. Eu geralmente falo assim, eu digo, cara, se tu tem um produto bom, que tem uma margem boa, dinheiro não é um problema. Vai ter gente, investidor, fundo, banco, alguém vai botar dinheiro. Mas o problema é que vocês ficam pensando primeiro no dinheiro, sem ter o que é bom. Exato. Aí, obviamente, ninguém vai acreditar em você. Às vezes o pessoal fala, mas porque a minha tia não acredita em mim. Eu disse, é claro, tu tem uma ideia maluca, cadê o teu produto? Cadê uma planilha? Cadê a viabilidade? Tu nota isso também, que é um erro inicial, assim? Vou te dar um exemplo. Eu trabalho numa casa de 200 metros, uma linha de 200 metros de casa, faço uma por ano, uma cada 10 meses, e agora eu quero partir para casas de 300 a 400 metros, mas daí eu vou partir com um fundo imobiliário, com um investidor, alguma coisa assim. Eu não estou preocupado se vai vir o dinheiro do fundo, se vai vir o dinheiro do investidor, se vai vir o dinheiro do financiamento, porque eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Primeiro eu vou decidir o que eu vou fazer, qual que é o melhor condomínio, qual que é o produto que eu vou pôr ali dentro, e depois eu vou fazer as contas de saber de onde que eu vou buscar esse dinheiro. Faz sentido eu fazer com o investidor, eu vou pagar tanto para ele aqui, a remuneração melhor que a do mercado, e não vai me sobrar tanto. Faz sentido, não, mas é melhor eu correr atrás de um financiamento, alguma coisa assim. Então, assim, eu tenho que ter as contas fechando da operação
para depois saber como que eu vou custear essa operação. E até porque, se você não tem nada para apresentar, o que é que você vai falar com a pessoa? Me empresta 3 milhões aí para fazer uma casa, eu tenho pra uma gente fazer uma ideia, casa junto ali. uma ideia muito boa. Cara, todo mundo... Tipo, eu costumo falar o seguinte, que o que você diferencia quem é maluco de quem não é isso. Todo dia tem um maluco dizendo que quer dinheiro para alguma coisa. A diferença pro cara que é são é que o cara não tá simplesmente dizendo qualquer coisa, ele tá mostrando, apresentando, tem uma viabilidade, tem conta, tem número e tem uma tese por detrás, né? Não é simplesmente só, essa conta fecha. Por quê? Sei lá no meu Alphaville, lá em Pernambuco. Cara, eu sei muito lá. 5 anos construindo lá. Eu sabia que a BR-232 ia ser triplicada antes de todo mundo. Claro. Eu já tinha ido buscar, sabia que ia lançar shopping, sabia que ia ter isso, sabia que ia ter uma pista ligando 2 bairros para poder ter escola, porque lá onde tinha não tinha. Aí quando eu comecei a construir lá, o pessoal ficava assim, não, mas não é bom porque tá construindo aí. Eu disse, meu irmão, porque vai ter pista, vai ter shopping, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí agora tá lá, entupido, bombando. Eu comprei terreno a 90 mil, o nego tá pagando a 350 agora. Aí faz, você é gênio. Não, pô. Você estudou o local, perguntou às pessoas, eu tinha amigo que trabalhava na prefeitura, eu dizia, cara, essa pista vai sair ou não vai? Porque tem um projeto. Não, agora vai. Tal. Aí tava um caos, trânsito do inferno e todo mundo, cara, muito ruim lá, pra chegar demora muito. Eu disse, mas meu filho, vai acabar a pista, pô. Não é verdade? Mas uma coisa eu aprendi, a gente tem que dar ouvidos para quem tá ganhando dinheiro naquele negócio. É isso. Se você me dá um conselho, eu vou catar o conselho. Agora, a gente vê muita gente aí que nunca fez nada, nunca construiu nada. E tá opinando sobre qualquer coisa. Então, se você quer construir alguma coisa, você tem que ter o plano, tem que ter o projeto, tem que saber o que você vai fazer. E também tem que pôr em ação, porque eu sou virginiano, eu sou muito detalhista, quero arrumar tudo certinho, detalhe. Mas chega uma hora que você tem que parar de pensar e planejar e tem que executar. Porque se você esperar que o mercado vai estar no melhor momento do mundo, que a construção civil vai estar com preço baixo, não vai acontecer. Nunca é assim. Eu vi um post muito bom, acho que foi daquele Matheus Emerick. Acho que tu viu esse post, não, viralizou, velho. Era assim, o cliente disse que ia construir em tal ano, depois que acontecesse isso. O preço aumentou. Depois chegou a pandemia, o preço aumentou. Depois acabou a pandemia, o preço aumentou. O preço só aumenta, pô. Eu nunca vi isso de, minha casa agora vale menos. Nunca vale menos. Nunca. É o que eu falo, cara, para você ter prejuízo no mercado imobiliário, você tem que fazer muito erro. Mas muito erro. Porque assim, você vai desenvolver um produto que vai custar 1 milhão. Normalmente, sei lá, um conta de padeiro aqui você vai vender vezes 1,5, 1,8, dependendo do mercado. Você vai tirar a tua margem de lucro. No pior caso, você vai pagar um salário da tua execução lá. No pior caso, você errar muito. Não tem como errar. Você fazer tudo certo. Tem se você vai para os extremos, né? Você faz a casa mais cara ou a casa mais barata. Se você não vender. Aí o negócio nunca vai sair do papel. Exatamente. Que às vezes acontece. O cara, você é esperto. Vou fazer a casa mais barata do condomínio. Fumo. Vou fazer a casa mais cara. Fumo. Então você tem que ter uma noção básica para começar. Mas me fala uma coisa por último, aí é uma curiosidade minha. Nem tem script aqui, tá, galera? É assim, o negócio vai. Acho que foi Lara que me disse que ou foi João que me disse que ia me dar um script para hoje. Mas ela não chegou a tempo. É o pessoal do Rio, pô. Hoje é sexta, os caras já vão pra praia, entendeu? Ela deve achar, Pedro, que a conversa é segunda-feira só. Aí como é que tá sendo o The Club com a galera? Que tu vem conhecendo? Cara, como é que vem sendo aí essa experiência com o pessoal? É muito especial. Assim, a gente sempre fala quando a gente tá no The Club que a gente não tem com quem conversar sobre isso. Né? Então, assim, se eu chego para um primo, para um colega, para um amigo, falo, cara, fazer um home equity, pegar dinheiro aqui, construir lá, o cara fala, você é doido? É isso, Você é um ET. Da onde que você tá tirando essas informações? Então, assim, aqui a gente senta, fala sobre estratégia, cada um dá pitaco uma coisa do outro. Então, assim, é um hub, um clube de informações ali que a gente consegue fazer trocas com quem está ganhando dinheiro e está operando no mercado. Né? Então isso é muito importante. Eu sempre tenho compromisso aqui em São Paulo e sempre tento unir o compromisso quando eu estou aqui já para os compromissos do The Club, porque isso eu acho que faz diferença. Faz uma diferença. Você está com uma pessoa que está com a mesma mentalidade, que está querendo prosperar também, que faz os outros prosperarem. Eu acho que isso é muito importante e é aquela média das pessoas que tive. É um próximo passo natural, né, para a pessoa que está evoluindo. Eu estava no nosso último evento aí no Boliche, aí tinha um parceiro lá nosso
que ele veio falar, ele fez, não, porque eu sou diretor do Corinthians. Eu fiz, hã? Como assim? Ele, não, é de esportes e tal, uma modalidade lá específica, né? Eu fiz esse negócio, dá dinheiro, velho. Uma direção de time de futebol. Ele, não, cara, mas tu conhece muita gente. Aí eu disse, verdade. Eu já tinha conhecido um amigo lá em Recife, ele foi presidente do Náutico. E ele era advogado, ele fez, cara, a gente não ganha dinheiro com essa parada, mas o que tu conhece de gente te gera muitas possibilidades e muitos negócios. Então, assim, no final das contas, acho que todo mundo já observou isso na vida, que você chega a um ponto que você trabalha. E não é mais sobre sua força do braço, o que você vai conseguir. Para você chegar num nível acima, você tem que conhecer pessoas. Com certeza. É sobre acesso, é sobre conhecer gente, é sobre essas pessoas te conectarem com outras pessoas e as portas serem abertas. Eu estava falando isso com o Vinícius também indo pro evento, de um contrato que a gente estava fechando com um parceiro lá. E Vinícius assim, pô, como foi fácil eu pedir pro Benchimol da XP me conectar com o cara e ele já marcou. Eu disse, é claro, né, Vinícius? Benchimol pediu pro cara te atender, pô. Não tem como dar então, errado. tipo, como é que o cara vai dizer não vou atender? Né? Então chega um ponto, aí ele fez assim, isso é uma merda, né? Chega um ponto na vida que não é mais sobre o que tu aprendeu, o que tu estudou, o que tu se formou, o que tu sabe, se você conhece determinadas pessoas ou se você não conhece determinadas pessoas. Você tá no meio, já diz muito, né, sobre o que você vai fazer. E você veja, eu tava conversando com um colega lá do The Club, tô em dúvida nesse processo aqui, se a minha operação eu diminuo a operação da arquitetura, eu aumento mais a incorporação. O cara me deu um conselho que ninguém ia conseguir me entender. Os colegas não conseguiam me entender, os incorporadores não conseguiam entender, porque ninguém tem isso de ser um técnico e ser incorporador ao mesmo tempo, e o serviço dá dinheiro, mas a incorporação dá mais. Então, conversando com ele, o cara me ajudou a entender uma visão que eu não estava vendo. Entende? Então, isso foi um diferencial muito grande. A arquitetura tá dando dinheiro, tá pagando as contas. Então, cara, não deixe de fazer isso, porque isso é um network. Realmente, isso é um network. Pô, cara que vem construir uma casa de 4, 5 milhões, é um cara que é interessante ter na minha carteira de relacionamento. Né? Sempre. Pra sempre. O cara vai construir a casa a vida inteira. Né? Então, o cara daqui a pouco tá fazendo, a filha dele cresce, aí vai dizer, Danilo, ela vai fazer uma loja no shopping, resolve pra mim a loja dela. E aí vai, porque no final das contas é disso. Né? Eu acho que a maior dificuldade de quem tá começando é começar a ter uma carteira. Depois que você tem uma carteira com pessoas que têm dinheiro, as coisas se retroalimentam, porque quem tem dinheiro tá sempre fazendo coisas. Exato. E o Brasil é uma grande pirâmide, onde tem muita gente que não tem nada, e poucos que têm muito. E esses que têm muito, eles têm num nível infinito. Verdade. Então, se você consegue estar ali próximo a essas pessoas, você sempre vai ter demanda. Perfeito. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa buscar cultivar essas pessoas que estão ali dentro e eu acho que foi um pouco do que ele te falou, né? Pô, vale a pena, às vezes, você perder um pouco no início para que você tenha aquilo ali a médio e longo prazo. E você tem LTV, né? Tu tem um negócio que não é só aquela casa com cara. Verdade. Vai ter várias coisas ao longo da vida dele. Daqui a pouco o cara compra uma casa de praia, compra uma casa de campo, aí vende. Aí no que ele vende, o cara que comprou vai querer reformar, ele vai dizer, pô, esse cara eu confio. E a bola, ela vai rodando, né? E os filhos, os funcionários do cara, tudo, o cara vai vindicar, entende? Exato. Porque ele confia em você. Você vê, a Biocasa aqui, nossa imobiliária, né? Do MCF, que tem aqui em Alphaville. Eu vim morar aqui, minha primeira casa, com eles. Aí aluguei, vim morar um tempo. Aí depois eu fiz, cara, agora eu quero comprar uma com eles. Aí depois chegou o Grimaldo tava vindo de Recife pra cá. Aí ele começou a procurar no quinto andar e tal, eu disse, cara, cala a boca, fala com o Yuri aqui. Aí fez o negócio. Aí minha irmã veio passar um tempo aqui, precisava de um local. Tipo assim, a pessoa que faz negócio, ela tá o tempo todo aqui, ó. Ou fazendo coisa pra ela, ou fazendo coisa para as pessoas que estão próximas a ela. Verdade. Na verdade, tipo assim, aí eu conheci um cara lá no condomínio que tem um amigo que tava com o terreno parado. Aí eu fiz, cara, vou te conectar com o André, o que tava aqui do The Club de Recife. Eu disse, cara, resolve aqui. Aí o André já foi lá, já pegou o Reginaldo com a Ana e fez, vamos fazer um negócio aqui. Então, tipo assim, você tá no meio de gente que tem dinheiro, e gente que tem dinheiro tem muitas coisas. O cara tem terreno parado, tem casa parada, tem armazém, tem depósito, tem coisa dele, do pai dele. Não é? Sempre tem coisa para resolver. Com certeza. Né? E assim, o mundo o planeta é redondo, né? Tem uma hora você vai se encontrar ali, né? Isso. Eu sempre digo que não é sobre abrir a carteira para você estar num lugar. É sobre o relacionamento. Né? Então, assim, eu não me importo comprar um curso, comprar uma mentoria. Se aquilo ali vai me dar um retorno, pode ser que seja financeiro, pode ser que seja network, mas pode ser que só me abra a cabeça e tá tudo bem. Mas nunca é só uma coisa. Não, é difícil.
É porque tem gente que às vezes quer ser muito simplória e é muito pragmática, do tipo assim, Danilo, o que é melhor, um terreno aclive, declive ou plano? Depende de milhões de coisas. Milhões de coisas. Não tem como eu te falar objetivamente se você não quiser ouvir. Então tem gente que é muito assim, né? Tipo, o que é melhor, A ou B? Cara, depende. Tu vai querer entender ou tu quer só simplesmente que eu lance a sorte, né? Então show de bola. Obrigado, Danilo, pela receptividade, por ter vindo aqui. Sei que parou seu tempo aí da Expo Revestir para estar aqui com a gente. Mas tá aí, galera, mais um registro. Para quem for de Curitiba, Paraná, região, óbvio que o Paraná é muito grande, mas troca uma ideia com o Danilo, porque mesmo que às vezes ele não vá te atender ali onde ele está regionalmente, ele tem contato, conhece a galera de Maringá, conhece a galera de outras regiões do Paraná, que acaba sendo um conselho, né? Para você também que é arquiteto, tá chegando na Minha Casa Financiada e depois quiser trocar uma ideia, mesmo que você seja lá do Pará, seja lá não sei das quantas, cara, fala com o cara, tipo, cara, tô vindo essa transição de carreira, ou tô sentindo essa dificuldade, ele vai com certeza te ajudar aí, trazer informações para você. E é isso. Obrigado, Danilo, por estar aqui. Forte abraço a todos. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.